Bem, vocês sabem, Machado de Assis é absolutamente atemporal. É atemporal, inclusive, para essa época agora, que é a época da Covid-19. Qual é a relação, por exemplo, que o bruxo do Cosme Velho, nosso primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, tem com isso que tem acontecido na Covid ou pela Covid-19? Bem, será que há relação? Penso que sim, porque quando se pensa em Machado de Assis, se pensa, por exemplo, numa obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nessa obra Machado tem um capítulo, escreve um capítulo assim que é absolutamente extraordinário, que é Filosofia de Epitáfios. Eu quero que você leia esse capítulo junto comigo para que você possa perceber o que a personagem principal, que é Brás, reflete sobre os epitáfios. Para quem não sabe, é bom lembrar, vou colocar aqui no dicionário Wise, a palavra epitáfio está ligada àquela transcrição, sabe aquela inscrição que eu coloco nas lápides, lá nos túmulos, né? Fulano, por exemplo, foi bom pai, bom marido, etc, etc, etc. Aquela inscrição que teoricamente, ou transcrição, que estabelece lá uma caracterização da pessoa em vida, é um epitáfio. Então o que Brás Cubas fez? Filosofou sobre o epitáfio, refletindo sobre os epitáfios num enterro lá no livro. Né? E observe que detalhe interessante. Ele disse, chegou à seguinte conclusão, ele falou assim, saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E aliás, eu gosto dos epitáfios. Aliás, quando Machado de Assis fala, e aliás, é bom lembrar que geralmente ele é irônico, lembrando que ironia significa exatamente o contrário daquilo que se explicita. O que se diz é exatamente o contrário daquilo que se explicita, geralmente com caráter muito mais é, é, satírico, né, de crítica. Então, provavelmente ele não gosta dos epitáfios, ou ao mesmo tempo gosta, paradoxalmente. Né? Eles são, entre essa gente civilizada, bom lembrar que a época, Machado de Assis, nós estamos no século XIX. Século XIX com uma influência do liberalismo que veio tanto da Inglaterra quanto da França depois da Revolução Francesa, o que significa dizer que nós estamos vivendo uma época que já se falava muito no Brasil em Adam Smith, no liberalismo, e consequentemente na lógica do dinheiro, a relação com o dinheiro. Tanto que em Dom Casmurro ele coloca lá claramente a lógica de monetarização, né? Da mesma forma, aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando se diz, por exemplo, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, Marcela amou. Bem, sob essa lógica, sob essa perspectiva, já se falava, já se fazia uma crítica, portanto, à lógica financeira, como é que o dinheiro influenciava a vida brasileira. Agora, mais interessante ainda é que o que se via no Brasil era uma mistura de um liberalismo que não era liberal, porque na Inglaterra, de fato, era liberal. Aqui não. Era um liberalismo à brasileira, digamos assim, um liberalismo aristocrático, que, na minha concepção, ainda continua muito no Brasil, basta observar. Né? Os liberais brasileiros, de vez em quando, usam o Estado, uma coisa muito estranha na percepção de Adam Smith. Machado faz toda essa crítica e estabelece, então, uma conexão com o dinheiro. O valor de alguém está ligado à lógica do dinheiro. O que aquela pessoa representa do ponto de vista do dinheiro. Então ele diz, né? Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E aliás, eu gosto dos epitáfios. Eles são entre aspas, gente civilizada, ou seja, ali os liberais aristocratas, né? Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Olha só, aí aqui ele já antecede Jean-Paul Sartre, ele já antecede a lógica do existencialismo, a percepção do existencialismo. Quer dizer, por que nós vivemos? Qual é a razão de ser, de nós vivermos? Será que nós vivemos por uma lógica de representação? A existência está intimamente ligada à questão de natureza financeira, financista. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, de repente, quando eu morro, até quando eu morro, teoricamente, a minha percepção é a de que eu tenho que ser alguém. Existe um caráter de representação. A existência está ligada a essa lógica de representação. Notaram como esse detalhe é altamente poderoso? Quer dizer, nem na morte eu tenho humildade, nem na morte eu perco a minha aristocracia, porque mesmo na morte eu preciso dizer o meu currículo.
Percebe como esse detalhe é interessante? Qual é a razão de ser de estarmos aqui, então, do ponto de vista moral? É única e exclusivamente passar e deixar um currículo? Essa é a percepção machadiana, essa é a reflexão, essa é a filosofia dos epitáfios machadianos, no caso específico de Brás Cubas. Notou como esse detalhe é forte? Aí ele vem e diz assim: daí vem talvez a tristeza inconsolável, inconsolável, absolutamente inconsolável. Não dá para consolar. Dos que sabem os seus mortos na vala comum, ou seja, aqueles que não têm epitáfio. Por quê? Porque não são ninguém do ponto de vista social. Não há construção aristocrática social. Eles são pobres, são colocados na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. É claro que você percebeu que a palavra podridão aqui, ela tem dois sentidos. Para quem de repente tem epitáfio, a podridão é apenas sua perspectiva fisiológica. Para quem não tem, ela não é só fisiológica. Ela, além de fisiológica, ela é moral. Aquela pessoa que está ali na vala comum, que não tem epitáfio, que não teve currículo, que não teve dinheiro, vale absolutamente nada. A podridão anônima alcança não só aquela pessoa que está ali e que, do ponto de vista fisiológico, também está ligada à podridão. A podridão anônima alcança todos os entes familiares. Eu peço para que nós reflitamos principalmente sobre essa ótica, sobre essa percepção que se tem hoje daqueles que, teoricamente, estão na vala comum da morte ocasionada pela Covid. Aqueles que estão na vala comum da morte ocasionada pela Covid são um número, basicamente um número, que mesmo o epitáfio daqueles que teoricamente não estariam nessa vala comum, hoje são considerados por muitos um número. E é preciso tirar as pessoas da vala comum, porque o motivo de vida não é necessariamente um motivo pragmático, de resultados. As pessoas existem por si e precisam ser amadas, precisam ser respeitadas e não podem, sob qualquer hipótese, serem tratadas com números ou como números. Essa é a filosofia de Epitáfios contemporânea, com todo respeito ao grande Joaquim Maria Machado de Assis. Vamos pensar. Avante, avante, avante!